Olá, eu sou a professora TT e estou aqui hoje para analisar com você a competência de número 3 para a redação do Enem. Você está no canal TT Ensina e vai acompanhar agora o material selecionado e preparado para você com carinho, para você aprimorar a sua escrita e ir rumo à redação nota 1000. Vamos lá? Vamos ler juntos agora a competência número 3. Selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Então perceba que dentro desta competência, o Enem exige de você várias habilidades. Vamos ver quais são elas? Elas são aí 4. A primeira delas é selecionar. O que será avaliado aqui é como você seleciona dentro do seu repertório sociocultural argumentos, ideias, fatos sobre o tema colocado naquele ano para você produzir a sua redação do Enem. Você deve demonstrar ao seu avaliador que você é capaz de selecionar ideias afins em relação ao tema proposto, correto? E é fundamental que você demonstre autoria nesta seleção de ideias. E você deve, para isso, ir além dos textos motivadores. Já a habilidade número 2, relacionar, vai avaliar como você consegue relacionar ideias, conteúdo, ponto de vista com o tema proposto naquele ano. Então é a relação coerente, lógica entre o seu repertório e o tema proposto pelo Enem, ok? A habilidade número 3 está ligada diretamente à organização. Será avaliado aqui como você organiza seus argumentos, se você consegue organizar do mais relevante para o menos relevante. A organização de argumentos relevantes é muito importante. Por exemplo, você colocar que a água é um líquido não é um argumento relevante. Então, atenção à organização das suas ideias neste momento. E a habilidade número 4, dentro dessa competência, ela vai avaliar se você seleciona argumentos que respondem ao tema proposto pelo Enem. Como você foi lendo o tema da redação, foi anotando junto aos textos motivadores as suas ideias, os seus argumentos, as suas colocações, você já vai apurando a sua interpretação. Então não há por que você ter medo aqui neste momento. Você não precisa ficar achando que só o seu colega vai conseguir fazer isso. Basta você estudar, praticar, seguir as dicas aqui do canal TT Ensina, que você vai produzir um excelente texto e vai rumo à redação nota 1000. Após ler essa competência, você percebe como que ela está ligada intimamente à competência número 2, que já debatemos? A competência número 2, ela exige uma compreensão do tema. E nessa compreensão, você precisa demonstrar conteúdo. Na competência número 3, também você precisa demonstrar que você tem conteúdo, e para tirar uma nota acima da média, você precisa ir além dos textos motivadores, assim como na competência 2. Então, atenção a essa dica. Selecione autores de artigos de opinião e procure ler pelo menos 1 ou 2 todos os dias. Assista telejornais todos os dias. Faça anotações das ideias mais importantes. Assista a propagandas e faça anotações daqueles pontos que te chamam a atenção. Procure assistir filmes pelo menos 1 ou 2 vezes por semana relacionados a conteúdos mais diversos possíveis. Toda essa manutenção de conteúdo vai ficando gravado na sua mente e você vai poder explorar quando você estiver escrevendo a sua redação do Enem. Então não há por que você temer. Você é capaz de produzir uma redação de nível. Vamos ler agora a introdução e o desenvolvimento de uma redação nota 1000 de um candidato, o Lucas Felpe. Ele produziu essa redação em 2018, em que o tema foi manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Então vamos lá, juntos? No livro 1984, de George Orwell, é retratado um futuro distópico em que um Estado totalitário controla e manipula toda forma de registro histórico e contemporâneo, a fim de moldar a opinião pública a favor dos governantes. Nesse sentido,
A narrativa foca na trajetória de Winston, um funcionário do contraditório Ministério da Verdade, que diariamente analisa e altera notícias e conteúdos midiáticos para favorecer a imagem do partido e formar a população através de tal ótica. Então esse é o primeiro período do texto do Lucas. Perceba que como o tema trabalha com a manipulação do comportamento do usuário, ele vem com um intertexto, ele já inicia a redação selecionando, relacionando, organizando e interpretando, ou seja, fazendo jus à competência 3 com essa intertextualidade. Essa prática de intertexto dele acabou por contemplar as 4 habilidades. Continuando o texto do Lucas. Fora da ficção, é fato que a realidade apresentada por Orwell pode ser relacionada ao mundo cibernético do século XXI. Então aqui o candidato, além de usar a palavra relacionar, ele faz a relação do tema com o seu intertexto e ainda atualiza a sua intertextualidade com a realidade do século XXI. Continuando, gradativamente, os algoritmos e sistemas de inteligência artificial corroboram para a restrição de informações disponíveis e para a influência comportamental do público preso em uma grande bolha sociocultural. Então, novamente, ele faz aí a relação. Então, ele selecionou, ele organizou, ele interpretou e ele relacionou muito bem tanto os argumentos quanto o contexto. Continuando, vamos aí agora ao segundo parágrafo. Em primeiro lugar, é importante destacar que, em função das novas tecnologias, internautas são cada vez mais expostos a uma gama limitada de dados e conteúdos na internet, consequência do desenvolvimento de mecanismos filtradores de informações a partir do uso diário e individual. Então perceba que ele organiza, porque ele vem com em primeiro lugar. Isso é uma forma de organização textual. Um outro ponto de organização, quando usa essa expressão, é importante destacar. Neste segundo parágrafo, vale pontuar a seleção da informação e a relação que ele conseguiu fazer. Porque ele trabalha a questão das novas tecnologias, como que os internautas têm seus conteúdos limitados em consequência dos mecanismos filtradores existentes aí no uso diário do indivíduo, correto? Você tem alguma dúvida? Você já se inscreveu no nosso canal? Inscreva, ative o sininho, você vai receber notificações dos mais variados conteúdos para ajudar você a vencer esse medo que você tem de que você não consegue produzir uma redação que o seu colega consegue. Tá claro, pessoal? Vamos aí à análise de um último e terceiro parágrafo, que seria o segundo parágrafo de desenvolvimento do candidato. De acordo com o filósofo Zygmunt Bauman, vive-se atualmente um período de liberdade ilusória, já que o mundo globalizado não só possibilitou novas formas de interação com o conhecimento, mas também abriu portas para manipulação e alienação semelhantes vistas em 1984. Assim, os usuários são inconscientemente analisados pelos sistemas e lhes é apresentado apenas o mais atrativo para o consumo pessoal. Perceba aí que está grifado esse trecho relacionada à referência a Zygmunt Bauman. Por quê? Ele vai aí além dos textos motivadores, assim como quando começa o texto falando do livro do autor George Orwell. Então nós temos aqui um candidato que vai além dos textos motivadores, então ele explora o seu conteúdo sociocultural. E nesse mesmo parágrafo ele consegue relacionar Bauman em 1984, o livro citado no primeiro parágrafo. Então ele ainda costura o texto aqui, vai fazendo a coesão. Além disso, ele seleciona conteúdo ligado diretamente ao tema proposto. O texto dele vai seguindo de forma organizada, conforme é exigido a uma estrutura lógica do texto dissertativo argumentativo colocado pelo Enem, ok? O que você achou dessa análise da terceira competência exigida na sua avaliação da redação do Enem? Deixe seu comentário aqui no canal TT Ensina, aguardo suas observações, segue a gente e você vai ver como sua redação vai progredir. Até mais!